Antes de falar da documentação, aproveitar que já estou aqui nas motos, eu queria falar sobre a navegação, né? São duas opções que a gente tem basicamente, né? Uma dessas é o que eu uso aqui, né? É usar o smartphone, né? Que é o que eu uso aqui nesse caso. E aqui, ó, eu uso a mesma coisa, né? Só muda o suporte, né? Aqui eu tenho um outro suportezinho, né? Na EVA, né? Mas, essencialmente falando, né? O telefone ele resolve esse problema porque você tem aqui, né, os aplicativos que você usa para navegação. Não sei se vocês conseguem ver a tela aí. Acho que sim, né? Mas, por exemplo, você tem aqui o Waze, né? Você tem aqui o Google Maps, que são as ferramentas que eu mais uso, né? Normalmente eu estou usando esses dois aí. Ah, mas aí eu preciso de dados, né? De fato, né? O que eu faço é usar um SIM card chamado FlexRoam, que é um SIM card internacional. Ele funciona em qualquer país do mundo praticamente, né? O que você tem que fazer, na verdade, é comprar o plano para o país onde você está indo. Então você tem lá um plano para a América do Sul, você tem um plano global, você tem um plano para a Ásia, né? Então, para onde é que você está indo, você pode ir lá comprar o seu plano. Esses planos variam de acordo com a duração e variam também de acordo com o volume de dados que você está comprando, né? Mas, tipicamente falando, 30 dias na América do Sul para algo em torno aí de 3 a 5 GB de dados, que é o mais suficiente para você fazer a navegação, trocar mensagem de WhatsApp, mostrar para falar para todo mundo que está bem, né, tal. Isso aí deve custar algo em torno aí de 100 a 130 reais, tá? O chip em si, você só precisa comprar uma vez, ele custa, acho que 100 reais, se você comprar a versão física dele. E aí você nunca mais precisa comprar isso, né? Depois é só ir carregando à medida que você for precisando nas viagens, tá? E aí você tem também a opção, né, de usar um aplicativo, né, como o que eu uso aqui é o Saijik, né, que é esse aqui. Esse é o que eu uso, né, que é um aplicativo de mapa offline, tá? Então, essencialmente aqui, ó, eu posso escolher os mapas, né, gerir mapas, né? E aí você tem um mapa aqui só estou com o do Brasil, né? Das regiões aqui do Brasil todo, certo? Mas eu posso também usar aqui os mapas de outros lugares, da América do Sul, por exemplo, né? Quero ir para a Argentina, para a Bolívia, quero ir para a Colômbia, Equador, tá vendo? Tem todos os mapas aqui dos países da América do Sul, tá? A outra opção é você ter um GPS dedicado, né? Eu até já tive isso no passado, eu tive um multilaser, né? Um multilaser que é bem barato, né? Bem comum aí muita gente usa, né? Eu também usei, fui por Atacama com ele, não tive nenhum problema, tá? O software que veio nele lá era meio ruinzinho, mas eu troquei ele pelo iGo e aí não tive problema nenhum, foi muito bem. Todas as rotas foram traçadas nele, né? Foi bastante confiável, nunca deu problema. O problema que eu tive com ele foi a fonte que queimou, a fonte que ia ligada direto na moto, né? Aí eu tive que usar o carregamento via USB, mas depois aquilo lá foi direto, assim, né? E eu gostava dele, usava bastante até. Usava inclusive na EVA. E aí roubaram ele de mim em Campinas, quando eu fui abastecer. Ele ficava aqui, né, no suporte, né? É o mesmo suporte que eu usava pro telefone também, eu colocava no mesmo suporte. Aí eu fui abastecer, aí eu tinha que passar o cartão tinha que passar dentro de uma lojinha de conveniência lá. Quando eu entrei para passar o cartão, quando eu voltei, o GPS tinha ido embora, né? Aí perguntei pro cientista, ninguém viu nada, né? Não consegui ter uma dica do que tinha acontecido, né? E aí eu perdi o GPS. Aí depois daquilo eu não comprei outro, né? Até fiquei tentado há um tempo atrás comprar o Garmin Zumo XT, que é a versão mais nova que eles lançaram agora, bem melhor, que a antiga lá era muito ruim, né? A antiga lá, o aparelho era muito ruim, a tela muito ruim, né? Mas eles lançaram o mais novo, né? Com mais conectividade, né? Com software bem melhor, chamado XT, Zumo XT. E agora tem até o XT2, né? Até fiquei tentado a comprar isso aí, mas cara, custa, aqui no Brasil, acho que está mais de 3 mil reais. Às vezes 4 mil. Nos Estados Unidos, se você conseguir ir para lá, custa $300 a versão
mais antiga, eu acho que está $500 a versão mais nova, né? E no final das contas, funciona bem melhor que o antigo, mas ainda assim, pelo que eu olhei lá, não é tão bom quanto o Google Maps, por exemplo. Né? Embora ele fique preso na moto, dedicado para isso e tal, não é tão prático quanto o telefone, né? Então, acabei mudando de ideia, não embarquei nessa, né? Não achei que valesse a pena. A outra opção que nós temos hoje é uma versão melhorada da Multilaser que eu tinha no passado, Apple CarPlay ou também o Android Auto. Então você, na verdade, você consegue espelhar seu telefone nessa telinha que está na moto, tá? Já vi vários vídeos do pessoal falando sobre essa solução. Aí tem várias opções, tem opção de 5 polegadas, tem opção de 7 polegadas. Se você for no AliExpress, você vai achar isso aí por algo em torno aí de uns 600 a 800 reais. Mas aí tem agora essa questão da cobrança dos impostos, né? Você tem aí que colocar mais, se você mora em São Paulo, mais 60%, e se você mora num estado que cobra ICMS, mais 100%, né? Então, no meu caso, em Minas Gerais, para mandar para cá, seria aí de 1.200 até 1.600 reais que sairia um aparelho desse, né? Colocando esse imposto. E aí, de novo, né? Você pondera isso aí e tal, eu achei que não valia a pena também não. Embora eu tenha gostado bastante da solução, né? Os vídeos que eu vi sobre isso, o pessoal usando, eu achei que funciona legal, muito boa solução, né? Você não precisa ficar com o seu telefone tão exposto, né? E ter a vantagem também de ser a prova d'água, né? E já ter alimentação direta da moto, você não tem que ficar se preocupando com isso, né? Basicamente ligar a moto, traçar a rota no telefone, parear, põe o telefone no bolso e pronto, né? Resolveu o problema. Lembrei porque eu vi aqui, né? Tô vendo no meu suporte da câmera aqui. Quando você viaja na Argentina, a primeira vez que eu fui para lá, eu acompanhava muito pessoal que fazia viagens longas e tal, né? E aí tinha o pessoal lá do portal Big Trail, né? Aí o pessoal sempre falava para mim usar uma câmera no capacete por causa da polícia, tá? Qual que era a racional por trás disso, né? Que teve um tempo, eu acho que daria já uns 10 anos isso, as GoPros estavam começando a ficar populares, né? Aí um pessoal brasileiro, né, foi parado na Argentina e o policial pediu propina, né? Começou lá e falou assim, não, você tem que dar dinheiro pra gente aqui, senão vocês não passam e tal. E o cara filmou tudo isso, cara. Aí ele chegou, pagou as propinas e tal, né, que os caras estavam pedindo. Aí ele colocou isso, cara, e começou a circular no Facebook, caiu no YouTube já na época, né? No portal G3 isso aí estourou lá, todo mundo comentou esses vídeos, né? E, cara, esse negócio foi tão grande que chegou até na Argentina. E os policiais, eles foram desligados da força, certo? Então eles foram punidos lá, foram expulsos, cara. Deu uma repercussão interessante, cara. E aí, em função disso, os policiais, cara, começaram a ignorar motociclistas que usavam câmera. O cara viu o cara com a câmera lá, cara, até virava de costas, cara. E eu falo agora por mim, que eu vi isso, eu vi esse comportamento várias e várias e várias vezes. Cara. Tava lá uma blitz, o cara parando todo mundo, chegava eu, o cara virava as costas. Né? Mandava seguir, virava as costas e, cara, eu fui parado várias vezes na Argentina. Nunca me pediram propina. Não sei se porque a repercussão lá resultou numa reforma e esse assunto passou a ser tratado com muito mais seriedade por parte das autoridades de lá, com consequências sérias, né? Mas assim, Entre Rios, né? Entre Rios ele é uma província onde é famosa, né? Pela polícia, pela seriedade da polícia, né? Eles sempre param todo mundo, tá? Mas muito respeitosos, pede os documentos, né? Pede lá uma papelada toda, mas nunca me sugeriram propina. Eu acho que vale a pena investir numa câmerazinha, prende ela no capacete, na parte de cima, aqui, deixa uma luzinha vermelha piscando, entendeu? E isso acho que acaba servindo para inibir, né, policiais que queiram
agir de uma forma inadequada, né? Eu acho que essa câmerazinha aí acaba afugentando esse tipo de mal policial, que tem em todo país, tem em todo lugar. Beleza, pessoal. Última parte, né? A parte da documentação. A documentação ela varia um pouco de país para país, tá? Então, por exemplo, os países do Mercosul, você pode entrar com a moto lá sem fazer a importação temporária do veículo. Isso facilita as coisas, né? Então, para ir para a Argentina, por exemplo, é muito fácil, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, é muito simples, né? Porque você não tem que se preocupar com essa questão da importação temporária, que basicamente define um tempo, né, pelo qual você pode circular com uma moto naquele país sem ser considerado contrabando, né? Se você estourar esse prazo aí passa a ser contrabando. Agora, no Chile, no Peru, né, na Bolívia, eu acho que também você precisa fazer isso, né? Aí você precisa fazer também a importação temporária, né? Em todo caso, o que você precisa ter para conseguir fazer essa documentação, né? O que você precisa levar com você? Essencialmente, cara, o documento da moto no seu nome, tá? Os problemas que as pessoas têm em viagens com relação a isso, normalmente está vinculado ao fato da moto não estar no nome da pessoa. Se a moto não tiver no seu nome, dá para ir? Dá, cara, mas vai ser um saco, cara. Você vai ter que pegar uma autorização da pessoa, do proprietário, vai ter que, em muitos casos, em alguns países exigem que você valide esse documento, né, faça uma tradução juramentada e valide esse documento junto à embaixada. Cara. É um saco. Eu nunca viajei com isso, sempre viajei com as motos no meu nome. Mas é só para você ficar atento com relação a isso, tá? Tem algumas questões quando a moto tá financiada, né? Tem aquela restrição fiduciária no documento. Algumas pessoas já falaram que tiveram problema porque o banco, né, tinha que ter autorizado também e tal. Eu não sei te dizer com qual frequência isso acontece, mas eu já sei que pessoas que foram com motos financiadas não tiveram problema nenhum. Mas eu também já vi, assim, não sei se é lenda urbana, se é conto da carochinha, né? Mas se a sua moto estiver financiada, dá uma olhadinha se o país que está andando aí, se ele não tem histórico de problemas, né? Tenta dar uma pesquisada com relação a isso. Na Bolívia, eu sei também que tem um tal de permisso que você tem que conseguir, dependendo da entrada onde você passe. Por exemplo, se você entrar ali por Corumbá, esse é um fato, né? Você tem que comprar um permisso, né? Que seria uma permissão para você poder dirigir lá e tal. Mas não está tão claro para mim se isso é um documento legal de fato ou não. Mas de qualquer forma, cara, é aquela história, né? Não cria casos, né? Vai lá, consiga o documento, né? E pronto, né? Põe isso aí como sendo um custo de viagem, né? Então, para moto é isso. Você vai precisar ter o equivalente ao DPVAT, né? Para o país que está indo. Aí muda o nome, né? Nos países do Mercosul, na Argentina, Uruguai e Paraguai é o mesmo documento, é a Carta Verde, tá? A Carta Verde, muitas seguradoras no país nosso aqui já fazem isso, elas já fornecem essa Carta Verde. Então você faz o seguro, né? Quando você vai viajar, você pede a Carta Verde, eles te providenciam lá o documento, você imprime ele e pronto. Antes, no passado, você tinha que imprimir num papel verde, né? Hoje, por isso que chamava Carta Verde, né? Mas hoje em dia não precisa mais, você pode imprimir no papel comum mesmo, não tem problema, tá? Mas você precisa desse documento lá que seria equivalente ao DPVAT. Nos países que não fazem parte do Mercosul, né? Chile, Peru, tal, Bolívia, você precisa ter o seguro próprio deles lá. Eu acho que tanto no Chile quanto no Peru chama Suapex. Na Bolívia eu não sei dizer exatamente o nome desse seguro agora para vocês, mas no Chile e na Bolívia é o Suapex. No Chile você consegue fazer isso online, através do site da HDI. Você compra, tal, fala o período que você quer ficar lá, tal, eles geram o valor do seguro, você paga, você leva o documento com você, pronto, né? No Peru, você precisa comprar lá, né? E por exemplo, né, se você entrar ali por Assis Brasil, você não consegue comprar ali na fronteira. Você vai conseguir comprar em Porto Maldonado. É importantíssimo. Chegou em Porto Maldonado, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar o todo seguro. E o seguro de moto lá é mais carinho, tá? Porque, assim como no Brasil, eles partem do princípio que
as consequências de uma queda de moto são maiores, né? E, portanto, o seguro é maior, né? Mas aí você tem que ter esse seguro lá com você, tá? Então, para moto é isso, né? E para você, basicamente, é sua entrada, né? A maioria dos países aqui na América do Sul permitem que você entre com RG, mas eu aconselho levar o passaporte, né? Por quê? Porque o passaporte ele agiliza as coisas, tá? Você não tem que ficar preenchendo formulário, endereço, aquelas coisas todas lá. Mostra o passaporte, o cara carimba, te devolve, vai embora. É muito mais ágil, tá? Então eu acho uma boa ideia viajar com o passaporte e não viajar com o seu RG, tá? Carteira de motorista não serve, tá? Tem que ser o RG. Até assim, RG muito antigo também não serve, tá? Eu acho que eles colocam um prazo lá de 10 anos. Então se você tiver com RG que você está com aquela foto de criança e hoje você está com 55 anos, né? Vai lá, faz outro RG, se quiser fazer isso. Mas eu aconselho tirar o passaporte. Tá? O passaporte facilita muito essa... Ainda mais se você for passar em múltiplas fronteiras, né? Vai na Argentina, vai no Chile, vai voltar. Agiliza muito, você perde muito menos tempo do que se você tiver com RG. Mas é simples, né? Da pessoa em si é relativamente simples, tá? Então é isso, né? Tem um outro ponto, né, que não é em princípio obrigatório, tá? Mas eu acho uma boa ideia. É um seguro de saúde, um seguro de viagem, né, de saúde, né? Que caso você tenha algum problema você possa buscar ajuda, né, no país onde você estiver, procurar um médico, procurar um hospital, né, e ter os gastos cobertos pela seguradora, né. Aí tem duas vertentes aí, né. Tem algumas seguradoras que você tem que ligar para eles e eles vão te dizer onde você tem que ir, que são algumas clínicas e hospitais com os quais eles têm convênio. E em outras seguradoras eles falam o seguinte: vai, você está autorizado aí, vai no médico, o médico que quiser ir, na clínica que quiser ir, paga tudo, traz as notas, manda para mim que a gente te reembolsa. Tá? Eu já usei isso algumas vezes, dos dois modelos, e os dois funcionaram. Tá? O chato do reembolso é que o reembolso às vezes demora. No meu caso lá demorou mais ou menos uns 90 dias. Então venceu no meu cartão, eu tive que pagar tudo. E aí meio que deu uma balançada, que ficou caro. E aí depois eu fui reembolsado de tudo certinho também. Não tive problema depois, mas fiquei com desfalque aí um tempo do recurso, tá? Então você tem que ter meio que essa gordura aí, no caso de você tiver uma seguradora que te faça o reembolso, né? Você tem que ter a gordura ali para você não se complicar, tá? Mas é isso, né? Eu acho que isso aí é interessante. Agora, eu estava até conversando com um amigo meu que é corretor, e ele comentou que está tendo dificuldade de emitir seguros de viagem para viagens de moto. Ele me chamou a atenção que se você tiver um seguro desses comuns, né, de viagem e sofrer um acidente de moto, segundo ele, a seguradora pode se negar a pagar, porque viagem de moto não está coberto no seguro, né? Então isso foi algo que ele falou comigo agora semana passada, a gente estava tomando um café, ele comentou isso comigo, né? Então é algo que eu ainda estou pesquisando sobre, né? Seguradoras que de fato cobram acidentes de moto, né? Que é o que mais interessa pra gente, né? Os problemas que você tenha de doença, comi, passei mal, alguma coisa assim, beleza, os outros seguros lá cobram normalmente, né? Não é essa a questão. A questão é se você sofreu um acidente de moto, caí de moto, precisei ser medicado, quebrei uma perna, precisei fazer uma operação, uma cirurgia. Esses seguros convencionais de viagem podem se negar a pagar a conta pelo fato de você estar fazendo uma viagem de moto. Tá? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. Mais para frente eu vou ver se consigo me informar melhor com ele como a gente pode resolver esse problema, até mesmo se ele vai ter uma solução para a gente. Ele está pesquisando isso também, que ele possa oferecer para os clientes dele, né? Todos os meus seguros eu faço com ele, né? E aí então a gente vai ter alguma opção pelo menos, né? Espero eu, né? Mas aí eu vou comentar com relação a isso mais para frente. Bom, acho que acabou ficando longo do mesmo jeito, mas não tão longo quanto os outros vídeos. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês dessa parte dos preparativos, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre planejamento de rota, tempo que a gente fica na moto em cada dia, quanto tempo eu uso mais ou menos para tentar me esparecer no lugar onde eu vou, né? E como é que eu dimensiono o tamanho da viagem, tá ok?
Então a parte da logística fica no nosso próximo vídeo. Abraço e até mais. Tchau, tchau.